Olá, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Este será o último vídeo aqui do canal no ano de 2016 e eu precisava trazer um pouco da retrospectiva, falar o que eu aprendi, as lições, os aprendizados, essas coisas. Quando eu penso o que foi 2016 pra mim, eu não consigo falar que foi ótimo, mas ao mesmo tempo eu não consigo falar que foi ruim. Teve toda essa confusão em relação à política, à economia no Brasil, que foi bastante triste, mas ao mesmo tempo eu percebi sutilezas muito importantes que ajudaram a me entender como mulher, como ser humano, como brasileira. Eu vi muita gente jovem lutando pelo que acredita, muita gente jovem com consciência política, dando a cara a tapa, indo pras ruas, bradando os seus interesses e lutando pelos interesses de uma sociedade inteira. O ser mulher apareceu em 2016. E isso pra mim foi gratificante. Eu não tenho palavras pra falar o que eu tô sentindo, porque eu como mulher me senti bem em ver o quanto as mulheres estão empoderadas. Se falou muito sobre empoderamento e a gente não poderia deixar de falar sobre empoderamento, porque as mulheres este ano mostraram que são empoderadas, que estão se entendendo. Eu acho que eu falei tanto sobre autoconhecimento e isso tem a ver com autoconhecimento. Conhecer a nossa história, conhecer a nossa ancestralidade e conhecer quem a gente é agora, diante de tudo que a gente aprendeu sobre nós, faz total diferença no nosso comportamento, faz total diferença no nosso modo de ver a vida e de viver e das situações que a gente se coloca. Em março desse ano eu falei que a gente se acostuma e que eu queria saber até quando, até que ponto eu estou disposta a me adaptar a determinadas inumanidades. E final de ano eu percebi que eu não estou disposta a me adaptar a inumanidade nenhuma. Eu sou humana e eu quero ser respeitada como tal. Talvez eu continue passando por situações desumanas, mas que eu vou aceitar calada, não, porque 2016 provavelmente foi o ano que eu mais fiz guerra. Eu me via chorando dias inteiros, pensando que a vida estava ruim demais, que eu não ia sair daquela situação, angustiada, em situações extremas mesmo de tristeza. E eu sobrevivi. A gente consegue, né? E a gente precisa acreditar, a gente precisa ter muita fé de que a gente vai conseguir sair dessas situações. A gente é forte e a gente consegue. E boa parte das coisas que eu consegui esse ano foi muito por conta de ter entendido que eu era o indivíduo provedor da minha vida, que eu era o indivíduo que poderia fazer mudanças na minha vida. A gente não pode ficar depositando a nossa vida na mão do outro. Não é o outro que vai fazer a nossa vida ser melhor, é a gente. Nós temos esse poder, a gente é quem pode fazer a nossa vida melhorar. A gente não pode ficar esperando que as coisas aconteçam. A sociedade exerce coerção sobre nós, mas a coerção que ela exerce não é total. A gente tem sim livre-arbítrio. Eu sempre achei que não tivesse poder de escolha, e este ano eu aprendi que eu tenho sim, que eu posso sim fazer diferente. Sempre que eu tinha vontade de fazer alguma coisa, minha mãe falava, acho melhor você não fazer. Porque minha mãe é uma pessoa que foi criada num outro momento, era um outro cenário político, era outro cenário histórico, era outro cenário social, cultural, econômico, e aí ela passa todos os medos que ela tinha pra mim. Quando eu fiz o vídeo falando sobre ensino brasileiro, minha mãe achou ruim. Por quê? Porque ela é professora, ela disse, não vá atacar professor, você não sabe pelo que os professores passam, não fale mal de professor. Mas eu não estava falando mal de professor, eu estava falando mal da atitude de alguns professores, eu estava falando mal da estrutura do ensino brasileiro, que não é bem fiscalizada. Falei sobre fiscalização, falei um problema que é real, né, que precisa ser consertado, e falei para que os alunos, para que nós que fazemos parte, para que todas as pessoas que fazem parte do sistema educacional brasileiro entenda os problemas e tente resolver. Foi isso que eu falei. Depois eu falei sobre bullying. Minha mãe disse, isso tá no passado, isso aconteceu há tanto tempo, pra que relembrar esses problemas, Marília? Não dá pra você ficar quieta sem procurar confusão, sem fazer inimigo, você vai ficar totalmente sem amigo, por medo das pessoas me taxarem pelo problema que eu tô passando. Ela disse, não fale sobre problema psicológico na internet. As pessoas vão achar que você é louca, vão achar que você tem problema, vão olhar pra você como sendo a pessoa doente, como sendo a pessoa com problema, não vão mais te enxergar como Marília, vão te enxergar como uma pessoa que tem problema. Eu falei, mãe, eu vou falar assim.
tem um monte de gente falando, isso é importante de ser falado. Eu vou falar sim. E aí eu gravei o vídeo contando toda a minha história. Eu me expus bastante, mas essa exposição era necessária para minha vida. Eu entendi que eu precisava me expor em determinados momentos. Quando eu descobri que eu estava com transtorno misto de ansiedade e eu estava passando por situações difíceis, eu queria encontrar alguém que dissesse, eu também passo por isso. Eu acredito que em anos anteriores, se minha mãe dissesse para eu não gravar, eu não gravaria, eu não falaria. Mas eu me senti, diante das circunstâncias, do contexto, como eu falei, que eu tô vivendo, diante de ver que eu tenho o YouTube para falar sobre o que eu quiser, eu pude falar, gente, ninguém me calou. Se eu não falasse, seria uma autocensura. Caso eu ficasse calada, lá na frente, quando eu visse alguém falando sobre o assunto que eu tô falando, eu falaria, nossa mãe, tá vendo? Tal pessoa falou e eu não pude falar, porque a senhora não deixou eu falar. E sabe o que era que minha mãe ia responder? Ela ia dizer, eu não te calei, eu não coloquei um tampão na sua boca pra você não falar. Eu só falei pra você não falar. Mas você teve a liberdade de dar continuidade. E foi isso que eu fiz. Apesar de ela me falar, não faça, não grave, eu fui e gravei. E ela vinha na porta, ela falava, para com isso. Eu tive que regravar várias vezes porque ela atrapalhava o vídeo falando para não gravar. Mas eu segui em frente. Sabe o que ela diz hoje? Que foi muito importante, que eu tô agindo de uma forma que ela nunca agiria, que ela tá vendo as atitudes que ela queria ter tomado algum dia sendo tomadas por mim. Às vezes a gente fica agindo de acordo com os medos e os receios de outras pessoas. Eu tenho que agradecer, o meu sentimento maior aqui é de gratidão, porque, gente, vocês foram incríveis. Eu não sei se vocês têm plena consciência do quão incríveis vocês foram, mas vocês foram. Muito obrigada, muito, 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 muito obrigada pelo apoio, pelas mensagens de carinho, pelas indicações, pelos conselhos. Ah, veja tal canal que fala sobre isso, tenta fazer yoga, tenta fazer... Gente, muito obrigada por cada um, tipo, cada coisa que vocês... Só em saber que vocês se preocuparam, que vocês entenderam o que eu tava sentindo e tentaram me ajudar de alguma forma, foi lindo. Eu acredito que muitos de vocês aqui passaram por situações parecidas, que sofreram também esse ano, tiveram aí momentos de tristeza, achando que não tinha mais jeito, quase desistindo de tudo, e viram que sim, que tinha jeito e sobreviveram. Nós sobrevivemos a esse ano e vamos continuar seguindo em frente, porque é assim que tem que ser. Tinha dias que eu falava assim, desisto desse texto, eu não vou continuar com esse texto, eu não vou fazer tal tarefa da faculdade, ou eu não vou acordar, eu tô cansada, não vou mais acordar pra fazer nada. E aí eu chegava uma notificaçãozinha, né, escutava o barulhinho do YouTube, e que eu lia a mensagem de vocês, era gratificante demais. Eu sempre coloco um coraçãozinho pra vocês e é porque é isso que eu sinto por vocês, muito amor. Vocês foram os irmãos e irmãs que eu não tive. Vocês me apoiaram de uma forma que vocês não imaginam, não. Vocês não dá pra vocês imaginarem. Eu espero que eu também tenha contribuído na vida de vocês, porque vocês foram incríveis pra mim. Muito obrigada. Não é o ano que é ruim ou o ano que é bom. É a gente, é o que a gente decide fazer com a nossa vida. E a gente precisa pensar muito antes de agir. Então, que vocês queiram muita paz, que vocês sejam pacíficos para encontrar a paz, que sejamos revolucionários para fazer revolução, que sejamos diferentes no próximo ano e diferentes, que mudemos para melhor no próximo ano, que tenhamos cada vez mais amor e que aprendamos a perdoar. Eu tenho que aprender muito mais ainda, exercitar o perdão, que sejamos lindos para que o ano seja tão bonito quanto a gente. E vamos seguir juntos sempre. Um cheiro para Ana Cláudia Brito, que é uma pequeninha que me acompanha aqui no canal. Muito obrigada por tudo. É isso. Um feliz ano novo para todo mundo. Tchau!